Boa noite a todos. 23 de agosto, agora são 9h46, né? Acabou recentemente aí Coritiba 2, Corinthians 1, né? Corinthians que perde mais uma aí, a segunda consecutiva pelo Campeonato Brasileiro, né? É, e vê aí seus rivais se distanciarem, enquanto o Corinthians aí ocupa agora o meio de tabela, né? O Corinthians é o 10º colocado com os mesmos 32 pontos. Bom, antes de eu passar para vocês aí o que foi o jogo, né? Pô, foi uma atuação, pelo amor de Deus, esse time do Corinthians, olha, quando precisa de reserva é uma brincadeira. A gente só tem um time titular, reserva esquece. É... Bom, antes de mais nada, você que ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, curta o vídeo, deixe aí o seu comentário a respeito da partida, né? O que você achou desse jogo, da atuação de alguns jogadores aí, de todos os jogadores, do Diniz aí ao escalar esse time também. Né? Comente aí o que você achou, vai me ajudar também a saber a opinião de vocês aí que acompanham, tá certo? Bom, vamos lá. Diniz hoje poupou alguns jogadores, né? Muito por conta aí do jogo de volta da Libertadores, onde o Corinthians se classificou eliminando o Rosário Central. E mandou a campo aí Cauê no gol, o goleiro da base, né? Ele que já atuou algumas outras vezes pelo Corinthians, foi o goleiro de hoje. O Diniz deu descanso aí pro Hugo Souza. Deu descanso para os dois laterais, Matheus Bidu e Mateuzinho. Então hoje a lateral esquerda, o Anrileri jogou, a lateral direita foi o Milans, né? A dupla de zaga ele manteve a dupla titular, que foi o Gustavo Henrique e o Gabriel Paulista. O meio de campo foi composto aí pelo Ranielli, Alain, Carrijo e Breno Bidon. Perdão, e Breno Bidon. E aí à frente ele teve aí o Caio César e o Pedro Raul. O Garro não jogou hoje porque está suspenso, né? Levou o terceiro cartão amarelo contra o Cruzeiro, né? E aí está fora nessa rodada. André é lesionado, muita gente pode não saber, mas o André está lesionado. Yuri Alberto ainda está lesionado, então a gente teve que contar com estes jogadores. E vamos lá, né? Aos 5 minutos, o Carrijo cruzou a bola na área, né, do Coritiba, a zaga afastou, né, mal, ela sobrou no Caio César, que dominou essa bola e finalizou travado, ganhando um escanteio. O Corinthians já demonstrava ali vontade, né, durante a partida. Aí aos 7 minutos, o Alan, próximo ali à defesa, né, ele foi saindo da marcação, né, foi limpando a marcação, aí ele foi sair assim por dentro, né, abrindo ela, acabou se atrapalhando ali, um erro bizonho, né? Ele deu uma passada a mais, perdeu o tempo de bola, escorregou, caiu sozinho, e aí o Coritiba saiu em velocidade com o gol livre, né? Até que eu não vi quem foi, não reprisaram esse lance aí, então não sei quem desarmou o jogador do Coritiba, né? Já chegou dividindo a bola ali, né? Foi na bola, mandou para escanteio, evitou aí o que seria a chance mais clara da partida até então, né? Num erro grotesco aí do Alan, né? Não sei se foi o Ranielli, se foi o Gabriel Paulista, um dos laterais, eu não vi e o lance não foi reprisado. Aí aos 39 minutos, olha só, dos 5 ao 7 a gente teve alguma coisa no jogo. Aí aos 39 minutos o Coritiba cobrou o escanteio, a zaga afastou e aí o JP Sherman lá lançou o Pedro Rocha, né, ali pelo lado esquerdo. Ele dominou, cortou o Caio César, que saiu, né, sozinho lá, deu um carrinho sozinho, e aí ele pegou e finalizou cruzado no canto do goleiro. Isso que é inadmissível, né? O goleiro tava aqui, ó, o Cauê, fechando o gol, né, o ângulo ali, tava a trave aqui e ele, né, ele colou próximo à trave ali. Se ele toma o gol lá no ângulo todo aberto, tudo bem, né? Acontece, ele tava fechando o ângulo aqui. Mas não, ele tomou o gol aqui. O cara bateu, a bola passou entre ele e a trave e gol dos caras, né? Dá para ver que a gente não tem goleiro reserva. Não tem. A gente só tem o Hugo e nada mais. Se depender desses goleiros ruins que a gente tem, esquece. 1-0 pro Coritiba, né? Fazer o quê? Uma das poucas chegadas do Coritiba no primeiro tempo, foram lá e fizeram um gol. Aí aos 41 minutos, o Anrileri cobrou um escanteio, a zaga afastou e ela sobrou para o Milans, né? Que pegou de primeira ali, deu uma pancada. E aí no meio do caminho, né, o Gustavo Henrique desviou de cabeça, mas ele desviou
para o meio do gol, né? O goleiro estava posicionado lá, ele não posicionou em nenhum dos cantos para baixo, o que dificulta a vida do goleiro. E aí mandou no meio do gol, facilitando aí a vida do goleiro lá. Pô, a gente consegue perder, cara, pra um time que o goleiro é. O nome do cara é Marisco, Jaci na zaga. Baita zagueiro, sendo bem sincero, bem grosso, bem ruim assim mesmo, de várzea, né? E o cara contra a gente consegue jogar o fino da bola, né? Jaci, Marisco, depois teve um tal de Caverna. Olha os nomes dos caras, pelo amor de Deus, tem uns caras muito ruins aí. E o Corinthians consegue ter a capacidade de perder pro Coritiba, né? Fazer o quê? Aí aos 42 minutos, né, o Anrileri pegou ali, viu a oportunidade, finalizou ela cruzada, ela passou por todo mundo, e aí o Pedro Raul se jogou na bola ali, quase que conseguiu alcançar, mas a bola foi direto para fora. Tivemos 4 minutos de acréscimos, né? Teve mais uns lances lá que ficou demorando para retomar o jogo. O Daronco deu mais 2 e tivemos o fim do primeiro tempo. Bom, primeiro tempo aí o Corinthians estava muito bem, né? Começou muito bem a partida, né? Ali uns 20 minutos, 15 minutos jogando muito bem, controlando o meio de campo, não sofrendo, mas aí num lance desse o Coritiba, que foi mais efetivo, foi lá numa falha também do goleiro, né? Abriu o placar. Tudo bem, até aí tudo bem, acontece, né? Mas o Corinthians muito mal na partida, né? Pouco criativo, jogadores desperdiçando algumas chances, né? Enfim. Aí na volta para o segundo tempo, o Diniz já pegou, né? E colocou aí Memphis e Matheus Pereira, né? Já colocou esses dois aí. Tirou o Milans, né? Tirou um lateral. E aí com isso, automaticamente, o Corinthians passaria a fazer o quê? O Ranielli jogando ali, né? Fazendo a lateral entre os zagueiros. Ou até mesmo o que aconteceu por alguns momentos, o próprio Matheus Pereira jogou um pouquinho lá atrás, né? Aí ele tirou o Milans e tirou o Pedro Raul. Aí, aos 2 minutos do segundo tempo, o Caio César levantou uma bola na área para o Memphis. E aí ele com um toque só, né? Você vê como o jogador já é diferenciado. Com um toque ele tirou, né? Ele deu um toquinho assim, meio que, né, pro alto, tirou a bola do defensor. E aí na hora que ele ia chegar para finalizar, o goleiro já tinha saído, né? Tava saindo do gol para abafar. E aí veio um defensor junto, chegou cortando a bola ali, né? Afastando aí o que poderia ter sido um gol do Memphis, mandando aí a bola para escanteio. Aos 7 minutos, o Anrileri fez uma boa jogada ali no lado esquerdo, né? Ele cruzou e mais uma vez a zaga do Coritiba afastou, ela sobrou no bagre, né, do Matheus Pereira, que pegou ali, eu não sei o que ele tentou fazer, se ele tentou bater colocado ou cruzar, mas ele mandou direto para fora, né? Olha o nível dos jogadores que a gente tem. Vê se tem condição o Matheus Pereira jogar nesse time do Corinthians. Esse cara é horrível, tem que devolver ele no fim do empréstimo. Eu não vejo a hora do empréstimo desse cara acabar e ele sumir do Corinthians. Aí aos 12 minutos, em uma boa transição, né, de passes ali do Corinthians, o Carrillo começou a jogada, o Ranieri ameaçou ir nela, né? O Carrillo ele deu um passe ali, né? Tentou. O Ranieri saiu dela, o defensor se perdeu, ela chegou de novo no Carrillo, que dentro da área, né, ele cruzou para o Memphis, e aí o Memphis tentou o drible, né, e acabou caindo lá, né, ele alegou ter sido puxado ali no pescoço, mas o árbitro mandou seguir, né, os jogadores ficaram poderando ali um possível pênalti e tal, mas o Daronco mandou seguir, o árbitro nem chamou, e é isso. Aí aos 21 minutos o Carrijo cruzou, e aí o Jaci, né, olha só, desviou a bola, ela ia sobrar no pé do Bidon, que aí ele pegou e furou ali, desperdiçando uma grande chance, né? Corinthians que tentou muito cruzamento e a zaga do Coritiba foi unânime na partida, afastou quase todas, né? Aí aos 25 minutos, o Diniz tirou o Bidon e colocou o Guinegão. Tirou o Carrijo e colocou o Dieguinho. Aqui eu já sabia que o jogo ia ser perdido, né? Guinegão, né? O jogador que não faz gol, ó, 1 milhão de anos aí. Antes tinha aquela historinha lá, quando ele subiu, que quando ele fazia gol, a mãe fazia bife acebolado, deve ter. Os caras aí não comem bife faz um bom tempo. É bom que ele economiza, né? Com carne que tá caro no mercado, né? Nunca mais vai comer carne na vida dele. Fosse ele, eu virava vegano até, porque é ruim de bola, né? Esse Dieguinho é outro. Que base ruim que o Corinthians tem. Que base ruim. É uma molecada muito ruim, muito fraca. E aí,
Aos 29 minutos, o Coritiba sai trocando passes ali com tranquilidade, né? E o Corinthians não chegou ali marcando ninguém. A bola chegou lá no Sherman, lá do lado direito, pegou, cruzou a bola, e aí na cabeça do atacante que tinha acabado de entrar, o cara cabeceou e fez o segundo aí, né? Detalhe para esse gol que o Gabriel Paulista nem marcou o cara. Quando ele tentou ir no cara, a bola já estava dentro do gol, né? Só olhou o cara pegar e subir sozinho e fazer o gol. E o Cauê também, outro bracinho de crocodilo que não chega, né? Aí aos 33 minutos, o Corinthians levanta na área e o goleiro se atrapalhou. O goleiro lá, o Marisco, se atrapalhou com a defesa dele. E aí ele dá o rebote e o Guinegão caindo, sei lá, que ele tentou fazer, tentou finalizar, não tentou finalizar. Se jogou lá que nem um maluco lá. E aí não chegou, né? Nem chegou na bola. A zaga afastou aí no lance ainda na continuação. O Lingard, sei lá quem que foi, fez. Não, não foi o Lingard, não. Foi outro jogador lá, acho que o Angeleri acabou fazendo falta no jogador do Coritiba. Aí aos 34 minutos, o Memphis recebe, né? E aí ele finaliza do jeito que dá, né? Ele bateu forte ali, mas não com tanta força assim. E o goleiro defende em 2 tempos. 36 minutos, o Diniz tira o Caio César e coloca o Lingard. Aos 41 minutos, o Dieguinho cobra um escanteio, a zaga afasta mal, e aí o Gabriel Paulista, né, do jeito que deu ali, deu tipo um voleio ali, sei lá, que ele tentou fazer. Tivemos mais 6 minutos de acréscimos, e aí nos 45 minutos, em bola alçada na área, o Lingard não chega, né, o Corinthians fez uma jogada ali que vários jogadores puderam finalizar, mas o Lingard, a bola ia chegar nele, ele ameaçou uma finalização, mas desistiu, e aí desperdiçou a chance ali de poder fazer um gol, né? Aí aos 47 minutos, o Alan cruzou na área, né? E aí o Raniel, entre dois zagueiros, né? Cabeceou forte, né? Ela subiu bastante, ela tirou do goleiro e acabou fazendo aí um unzinho de honra, né? Pelo menos. Aí aos 49 minutos, o Dieguinho saiu da marcação e da falta, né? Porque ele saiu da marcação, o último marcador tentou dar o pega ali, né? Fazer a falta, ele saiu da falta e ele cruzou, a zaga afastou. E aí de primeira ali na sobra, né? Sobrou no Lingard, que de primeira isolou, a bola mandou lá na lua lá. Tivemos mais 1 minuto de acréscimo, os jogadores até cobraram o Daronco, porque foi quase dois minutos aí que ficou parado ali por reclamação, né? E o árbitro deu um só. E aí tivemos o fim do jogo, né? O Corinthians agora em 10º colocado aí no Campeonato Brasileiro, lembrando que o Botafogo é o 11º com 2 jogos a menos, então o Corinthians ainda pode ser ultrapassado. Próximo jogo do Corinthians é contra o Santos na Arena aqui em São Paulo, né? Espero que o Corinthians vença, porque precisa, já são 2 derrotas consecutivas e estagnou ali nos 32 pontos, não sai dali, né? E o Corinthians fez uma partida muito abaixo, né? Controlou ali, teve um certo momento que o técnico lá, Seabra, pegou, tava em choque, né? Porque ele estava sem meio campo, o Corinthians dominava as ações de meio campo, chegava ali, mas sem efetividade, né? O Corinthians ele só assusta, mas não faz nada, né? E vacila, né? Quando não pode. É goleiro que não tem a mínima capacidade de estar no gol, é zagueiro que erra tempo das coisas, é os volantes que saem jogando errado e não marca ninguém, é os atacantes que desperdiça gol, é os meia que não arma nada, né? Na ausência do Garro e o Yuri Alberto. Esse time do Corinthians aí é pífio, é patético. Sem Yuri, sem Garro, esquece, o Corinthians é uma tristeza total. Pedro Raul já se mostrou, eu elogiei ele algumas partidas atrás aí, né? Porque vinha fazendo uma boa partida. Hoje esquece tudo que eu falei, né? Porque péssima a partida dele hoje e no jogo passado. Matheus Pereira, condição nenhuma de vestir a camisa do Corinthians. Eu espero que suma logo do Corinthians. Bidon muito abaixo, fez o gol da classificação lá contra o Rosário? Fez. Mas não fez nada naquela partida. Teve o gol? Teve, foi muito importante. Obrigado. Mas não jogou nada hoje. E não vem jogando há um bom tempo já. Bidon mal. Alan. Deu assistência hoje. Por incrível que pareça, apesar do erro dele horrível lá no primeiro tempo, ele foi bem até. Ranielli, sei lá, não sei nem o que dizer do Ranielli. Pra mim, fez o gol, salvou a gente aí de. Não de perder, porque a gente perdeu, né? Mas de sair mais envergonhado, que é perder sem nem sequer fazer um gol. Né? Tentou alguma coisa pelo menos. Agora,
Lingard sem condição, um jogador que não tá agregando em nada, só toca a bola para trás e pro lado. Quando pega para finalizar no gol, manda na lua. Caio César, hoje tentou, mas parece que estava meio assim com o ex-clube, né? Não queria marcar no ex-clube. Tá com dó? Ah, tá de brincadeira. Tinha que, pra mim, teve um lance lá que ele saiu cara a cara com esse Jaci aí, péssimo zagueiro também. Saiu cara a cara com o cara. Ele é um cara de drible, ele tentou ir pra dentro lá, foi desarmado. Parecia que tava. Não queria marcar contra o ex-clube, né? Sei lá, essa é a minha impressão. Comente o que você achou. Ah, entre outros aí, Guinegão sem condição. Olha, horrível, uma partida para esquecer aí do Corinthians. É isso. Próximo confronto agora é o Santos, na Arena, né? O Corinthians que vai ter essa semana livre para treinar até o próximo jogo, né? E é isso, a gente espera ver uma melhora, ver o time dar uma resposta, né? E eu torço para que o Yuri Alberto volte o mais rápido possível, né? Para nos ajudar aí, porque Pedro Raul, Guinegão, sem condição. O Diniz também errou na escalação hoje. Errou em colocar esse Cauê aí, que é fraco no gol, essa é a grande verdade. É isso. Bom, até a próxima aí. Um bom final de semana a você, que ficou aqui até o final me acompanhando. Uma boa semana que se inicia, né? E é isso. Grande abraço, até mais.